Os próximos 90 dias vão ser de total estrangulamento na finança do Atlético. Então, assim, falência, né? Clube, você esquece, empresário, seguiremos sendo seu pesadelo, velho. A prioridade é pagar em dia salário. Sempre, né? Direito de imagem. Isso é inaceitável que atrase no Atlético. Então já aviso, Paulo Brax, Thiago Maia, Bruno Musi, Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Daniel Vorcaro, todo mundo que está lá e tem essa obrigação de manter em dia os salários do atleta. Se não mantiver, o pau vai torar. Fala, turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro. Já que no Cruzeiro não tem notícias, já se representou, mas no Cruzeiro não tem muitas notícias. Já do lado de lá é uma notícia boa pra gente atrás da outra, né? A melhor notícia pra nós do Atlético é sempre a próxima. Agora atualizando a lista, hein, de quem o Atlético deve: Curitiba, Cuiabá, Botafogo, Corinthians, Atlético Paranaense, Paraná, salários, luvas, empresários, premiação, o jogador Paulinho, o Mariano e aparentemente até agora também férias dos jogadores do Atlético. Olha aí você. Talvez o Atlético tá devendo você também. Deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Já que a torcida do Atlético, a pequena que tem, não tá sendo ouvida lá na sede cheia de troféu dos apóstolos, foram nas sedes dos bancos, né? Rafael Menin, qual a sua formação? MRV, desvalorização de 65% em 5 anos. SAF do Atlético, aumento de dívida. Ser herdeiro não é sinônimo de competência. Talvez seja necessário estudar ou deixar para alguém que sabe. Rubens Menin, estamos conseguindo equacionar todo o problema financeiro do Atlético. Aí o Rafael Menin, em relação à dívida, posso afirmar que foi um aspecto que não tivemos sucesso diante do que foi falado anos atrás. Quem mentiu, hein? Rubens Menin, fazer uma história nova com a SAF, salários e compromissos em dia, sem dívidas trabalhistas, fluxo de caixa, não devemos jogador ou FIFA. Será? Aí o Rafael Menin, mais recentemente, atraso de salário, de imagem, teve um atraso menor. Atrasou 10, 15 dias. Isso aconteceu em 2023, 22 e 21. Quem mentiu? Pois é, e mais outra aí para fechar. Estamos conseguindo equacionar todo o problema financeiro do Atlético. Aí o Rafael Menin, que é o filho dele, em relação à dívida, posso afirmar que foi um aspecto que não tivemos sucesso diante do que foi falado anos atrás, cara. É uma piada atrás da outra. Afinal, rir do Atlético é fácil. Difícil é parar de rir. Bora acompanhar toda a repercussão que os atleticanos estão achando de mais um problema, né? Cara, eu fico imaginando, velho. A gente viveu isso aí na pele. Graças a Deus, a gente tá se reestruturando e ficando cada vez mais forte. Mas a gente viveu isso aqui na pele, aprendeu. Todo dia tinha uma dívida diferente, alguém acionando o Cruzeiro na justiça. Isso acabou. Para ele vai ser mais difícil. Afinal, os donos não querem fazer aporte. Era só fazer um aporte, coisa que o Pedrinho desde sempre já fez e continua fazendo. Será que um Pedrinho vale mais do que 4 R's? Acho não, tenho certeza. Deixa o seu gostei no vídeo, bora ver os atleticanos chorando que vão passar necessidade nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos anos, nas próximas décadas, nos próximos séculos. Deixa o like no vídeo e se inscreve aí. Eu não divulgo, mas esses são os membros ativos do canal. Quer ter acesso aos vídeos exclusivos e ainda participar do grupo do WhatsApp? Se torne membro agora e fique atento a posts da comunidade para aproveitar os benefícios. O torcedor do Atlético, tudo bem, ele tem que se preocupar com dentro do campo. Mas hoje as notícias fora do campo, tem como, né, gente? Que vamos falar o quê? Eu escuto o Thiago falando uma coisa dessa que para mim é novidade. Eu também não sabia dessa. Não sabia, mas me preocupa, porque nós estamos falando de uma dívida de 2 anos.
Nossa. A gente estava aqui falando sobre os clubes que o Atlético deve. E aí, por que eu tô falando isso? Fabrício acabou de dizer, né, que os jogadores acabam falando com outros jogadores para vir para cá. Os empresários. Os empresários. Daqui a pouco vai ter jogador falando assim, eu não vou pro Atlético, porque o Atlético não tá pagando tal coisa, tal coisa. Ontem o Paulo Brax citou uma questão, que o Atlético se fecha essa janela e se posiciona ali na 7ª colocação e que as transferências ficam até mais fáceis do que o que ele passou com o Vasco quando ele estava lá em 19º. Você fechar uma janela brigando para não cair, é muito difícil para um jogador querer vir para cá. Porque posicionamento do Atlético, então, ele ajuda nisso, para poder o jogador vir. Mas a questão financeira atrapalha. Conversando ontem com algumas pessoas, eu soube que o Atlético tem um débito com os atletas nesse momento por causa das férias. Porque o Atlético deu e antecipou as férias para julho agora, por causa dessa disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, diante dessas férias, o Atlético teria que pagar um valor aos atletas e esse valor não foi pago aos jogadores. Conversei ontem com 2 representantes de atletas que me confirmaram esse atraso, esse novo atraso do Atlético em relação aos pagamentos aos jogadores. Bora começar trazendo aí, primeiro, vamos falar da dívida, né? Vamos falar de mais uma dívida aí do Atlético. Informação do Thiago Fernandes na Band News, né? Se eu não me engano. Vamos ouvir aí. Importante e uma informação nova a respeito do Atlético. O Atlético ainda tem uma dívida com os jogadores, tudo que o HG já trouxe já sobre as dívidas com os atletas, de luvas, direito de imagem, que era premiação. O Atlético não pagou o valor referente às férias que os atletas tiveram nesse período agora de Mundial de Clubes. O que foi o combinado com os atletas? Que o Atlético anteciparia os valores das férias nesse período e que pagaria esse valor aos jogadores. E esse valor não foi pago. Conversei ontem com 2 representantes de atletas que me confirmam de fato que os jogadores não receberam até o momento esses valores referentes às férias desse período agora da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Atlético pagaria um valor de férias aos atletas e não fez esse pagamento até o momento. E além disso, temos também o Mariano, que também agora está entrando na justiça aí contra a SAF do Galo. Não sabemos o que ele está cobrando, ainda não tem essa informação, pelo menos não vi ainda. Está lá em segredo e tudo, o Atlético não trouxe isso à tona, mas o Mariano também entrando na justiça aí, o Atlético provavelmente devendo. O jogador tá aí, mais uma dívida e mais uma vez, né? Tá aí, o tempo vai trazendo quem tem a razão, né? Muitos aí criticaram, algumas pessoas aí que precisam, né, na verdade, defender os donos da SAF do Atlético a todo custo, criticando lá porque eu questionei daquela forma na coletiva e tudo. E eu citei a questão das dívidas, do Atlético não estar pagando ninguém. E agora chega mais uma dívida mostrando que eu estava 100% correto no meu questionamento, né? Nada ali foi... O questionamento foi de fato com relação a coisas que acontecem e que foram ditas e não foram cumpridas. E uma delas é isso, a SAF teria uma gestão profissional. Mais uma vez, né? Não falo dos profissionais do Atlético, são pessoas competentes, pessoas que eu gosto, mas foi dito que isso ficaria para trás, ficaria no passado. O Atlético não ia conviver mais com isso. E agora a gente tem convivido e muito, dia após dia, uma nova notícia com relação ao Atlético estar devendo, né? Jogadores, clubes, empresários. Ontem foi a notícia do Paulinho, agora aí dos jogadores do Atlético. Enfim, tá aí mais notícias com relação ao Atlético dever, né, e não pagar. Tá aí, quero saber a sua opinião com relação a tudo isso. E eu esperava que o Atlético tornando-se SAF, isso eu não veria mais no Atlético, isso teria ficado no passado, mas não é o que aconteceu. Quero saber a sua opinião. Me corrija se eu estiver mentindo. Os próximos 90 dias, e foi deixado bem claro pra gente, Gilbert, me corrija se eu estiver mentindo. Os próximos 90 dias vão ser de total estrangulamento na finança do Atlético. Então assim, falência, né, clube, você esquece, empresário, seguiremos sendo seu pesadelo, velho. A prioridade é pagar em dia salário sempre, né? E direito de imagem. Isso é inaceitável que atrase no Atlético. Então já aviso, Paulo Brax, Thiago Maia, Bruno Musi, Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Daniel Vorcaro,
todo mundo que tá lá e tem essa obrigação de manter em dia os salários do atleta. Se não mantiver, o pau vai torar. Ah, não, e aí começa a ter... Não tem a menor o desempenho vai oscilar e vão dizer, e aí, lá, também não pagar. E aí entra uma das coisas que eu defendo. A melhor e a maior contratação do Atlético para o segundo semestre, para a sequência do ano, é salário em dia. Então, gente, é simples. É matemática, tá? É matemática. Se você tiver um mínimo de neurônio, se você conseguir ligar o Lé com o Cré, você vai entender. Se não tem dinheiro, ou se mal tem dinheiro para pagar quem tá aqui, esquece esse negócio de contratação. Não fique enchendo o raio do saco de contratar A, B ou C. Não vai, e se contratar não vai pagar. E é muito pior pro Atlético não pagar do que não contratar. O Atlético tem um elenco que é muito forte, um time titular que é muito bom, precisa manter todas as obrigações em dia com esses caras. E não adianta, por mais que você vire e fale, manda SAF, tem que aportar, não sei o quê. Ele já falou que não vai aportar, então assim, e se aportar é pra pagar a dívida, não é pra contratar jogador. Então assim, fica uma briga burra, porque se... Mas quem tá brigando? Mas quem tá brigando? Torcida, tem briga. Diretoria. Não, aí tem uma galera que... Se contratar agora, além do que tem condição de pagar, não vai pagar e é pior, velho. É pior. Não, isso é inegociável. É inegociável. Salário tem que ser pago, tem que estar em dia. Ainda que você negocie com o jogador e que haja ali direito disso, direito daquilo, para pagar depois, mas isso é inegociável. O tem que cair no dia combinado. No dia combinado tem que estar lá. Porque senão, meu amigo, você sabe como é que funciona. O futebol tá aí há muito tempo, todo mundo sabe. Não é segredo pra ninguém. Jogador daqui a pouco. E são muito profissionais, hein? Esse elenco do Galo é diferenciado. Mas você vê muita coisa por aí do cara da... E não adianta fingem que assim, pagam, eu finjo que jogo. Lembra disso aí do Vampeta? Você tá defendendo a SAF, que não sei o que. Gente, eu não tô defendendo a SAF, tô defendendo o Galo. Pra mim, pagar em dia os atletas. Fosse com você gostaria que atrasasse? Do Galo. Pois é. Fosse com você, gostaria que atrasasse seu salário? Finge que paga, mas os caras ganham muito, cara. Os caras ganham muito. Não importa. Quem ganha muito, quem ganha pouco, tem que receber em dia. Nessa história toda, você pega ali a lista da Forbes, dos maiores milionários do Brasil, tá lá o Rubens Menin com um patrimônio de não sei quantos bi. E aí você atrasa o salário do jogador, o cara vai ficar puto, vai, não vou correr pra esse sacana não, entendeu? Então não adianta, gente, achar assim, eu quero que contrate, claro que eu quero. Precisa. Mas, velho, se não dá pra contratar, não dá pra contratar, acabou, você não consegue pagar quem tá lá, você vai contratar, trazer negros de fora. Acontece o que tá acontecendo aí, ó, nessa pressão de, tem que contratar, A, B, C, não sei o quê. Trouxe o Coelho, não pagou, trouxe o Natanael, não pagou, trouxe não sei quem, não pagou, trouxe mais fulano de tal, não pagou, e não paga ninguém. Aí volta o quê? A ser aquele Galo caloteiro de anos passados que a gente não quer que o Galo volte. Pô, o Breno Galante fez uma pergunta aí. Jogadores não vão querer jogar no Atlético por causa dessa situação deles? Eu acho que já deve estar acontecendo, viu? Imagina quem já tá no clube querendo pular fora. Dudu que o diga. Ia ficar caladinho no banco de reservas do Cruzeiro recebendo. E hoje, como é que tá a situação dele no Atlético? Tá recebendo? Tá caindo todo dia? Será? Ou talvez o Atlético tá priorizando o Dudu e esquecendo dos outros jogadores? O clima do vestiário não vai ficar bom não, viu? Cara, o elenco do Atlético não recebendo, logicamente não vão jogar bola. Não vai ser a mesma coisa. O campo é reflexo do que acontece fora dele. Vimos isso muito bem em 2019. Ano passado, em 2024, passou muito perto do rebaixamento. Quem sabe em 25 ou 26. Uma coisa é certa. A coisa tende a piorar cada vez mais. Deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Fui! A próxima notícia, a melhor notícia para nós do Atlético é sempre a próxima. Espere o próximo vídeo. Fui!